A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, cada vez mais. Louvado a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã inscrito nesse canal. Tudo para a honra e glória do Senhor, que Ele cresça e nós diminua a cada dia, Que Ele venha crescer em nossas vidas cada vez mais. Amados irmãos, estaremos aqui no ensinamento, Vamos estar falando sobre evitar filhos e contraceptivos. Glória a Deus, Vamos estar se baseando aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, a partir do versículo 8. Amém? Peço perdão aos irmãos qualquer tipo de barulho da vizinhança, amém? Louvado seja Deus. Que vai dizer assim, a partir do versículo 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. Em outras traduções vai dizer, derramava o sêmen na terra. Versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Irmãos, agora para nós poder entender o texto, vamos aqui em Marcos. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 18. Que vai dizer assim, só para os irmãos entenderem, lá, o texto lá de Gênesis 38. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, e deixasse mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Glória a Deus, amém? Então, meus irmãos, aqui é só para os irmãos entenderem lá o texto central, o texto que nós lemos lá de Gênesis 38. Então, Onã deveria ter feito o quê? Ter dado semente, à mulher de seu irmão, que era a mulher de seu irmão. Mas Onã fez ao contrário, Toda vez que Onã ali tinha as intimidades, com a mulher que era de seu irmão, que agora era a sua mulher, ele, desperdiçava. Louvado seja Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Eu não gosto de estar falando aqui a palavra, irmãos? Porque é uma palavra esquisita, Louvado seja Deus. Mas os irmãos sabem, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Onã, ele meio que usava um tipo de contraceptivo para não dar descendência a seu irmão. Então, Deus o que? Deus o matou. Ou seja, porque Onã estava sendo o que? Um homicida. Porque ele estava jogando a vida na terra. Porque Deus criou, louvado seja Deus ali, Deus criou aquilo para gerar vida. Então, a partir do momento que Onã estava desperdiçando, estava jogando fora, ele estava sendo um homicida e Deus o matou. Então você, minha irmã, meu irmão, congrega numa igreja mundana, e aí seu pastor fala que não tem nada a ver você usar contraceptivo. Seu pastor fala aí que não tem nada a ver os irmãos fazem vasectomia. Seu pastor fala aí que não tem nada a ver as irmãs fazem laqueadura. Então, seu pastor aí está fora da Bíblia. Seu pastor está levando você para o inferno, meu irmão, minha irmã. Então tem que abrir os olhos, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Deus, louvado seja Deus, Ele criou, a intimidade ali para o casal, sim. Mas é para gerar filhos, não é para um prazer da carne. Irmão, mas o apóstolo Paulo falou que aqueles que não conseguem conter-se, casem-se. Glória a Deus, sim. Mas é para casar e para gerar filhos, e não para evitar filhos. É para casar, não é para fazer o desejo da carne, é para gerar filhos, formar uma família. Então, irmão, como é que eu vou me segurar, irmão, mas... E a casa vai encher de filhos. Tem muitos que falam isso,
Então, meu irmão, a Bíblia diz o quê? Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, vai jejuar, vai orar, faz o propósito de jejum, e ali você vai estar crucificando a sua carne. Porque é melhor do que você aí laçar-se ao desejo da carne, né? Usar ali um contraceptivo, estar pecando contra Deus, e é capaz de Deus até de matar como matou Onã. Porque Onã ali, ele vivia nessa prática, ele não deixou a prática. Ele vivia na prática ali, toda vez que ia se deitar ali com a sua mulher, que era a mulher de seu irmão, ele jogava fora para não dar descendência. Louvado seja Deus. Então Onã estava cometendo um pecado contra Deus, né? Louvado seja Deus. Então era mesmo que ser um homicida, porque estava jogando a vida fora. O que Deus criou para gerar vida, ele estava jogando fora. Então assim, muitos crentes rebeldes, não quer dar ouvido à palavra de Deus, não quer dar ouvido ao ensinamento da palavra do Senhor, não quer dar ouvido à doutrina, e está usando contraceptivo. As irmãs aí tomando comprimido, tomando injeção, usando os contraceptivos femininos, os irmãos usando contraceptivo masculino. Você está sendo um crente rebelde, meu irmão. Você está sendo um crente rebelde, minha irmã. Você aí que anda usando isso, deixe em nome de Jesus. Não cometa o mesmo pecado de Onã. Louvado seja Deus. Então a Bíblia já diz aqui, se os irmãos abrirem em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 14 a partir vai dizer: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Verso 15 vai dizer: Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se porém permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, salvar-se-á dando à luz a filho. Então, como é que uma irmã que se diz doutrina está evitando filho? Como é que ela vai se salvar se ela está em pecado contra Deus? Como é que ela está na santificação se ela está evitando filhos? Como é, meu irmão, que você diz que está na santificação e você está usando aí contraceptivo? Você está fora da Bíblia, meu irmão. Você está fora da Bíblia, minha irmã. Tem que ler a Bíblia. Então, estamos pregando aqui a verdade para a salvação de sua alma. Enquanto aí tem muitas igrejas mundanas que estão aí pregando aí, liberando isso para os irmãos, e os irmãos estão lá, evitando filhos, está ali 20 anos, 30 anos de casado e está evitando filhos. Então você está em pecado contra Deus. Essas igrejas vão levar muitos para o inferno. Glórias a Deus. E naquele grande dia quem vai estar te esperando não é o Senhor, não. E naquele grande dia quem vai estar te esperando é o diabo incorporado pessoalmente nele mesmo. Louvado seja Deus. É o diabo pessoalmente que vai estar te esperando lá, irmão, se você continuar nesse pecado. É o diabo que vai estar te esperando lá, minha irmã, se tu continuar nesse pecado. Então você tem que deixar esse pecado. Você tem que seguir a palavra de Deus. Esses pastores mudando aí, ensinando essa doutrina mudando, tá levando os crentes aí pro inferno. E se você tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, se você estiver nessas igrejas, você vai junto com ele pro inferno. Glórias a Deus. Então tem que andar na doutrina. Então, como nós limos lá no livro de Marcos 12, versículo 18, é porque era um costume, né? Louvado seja Deus ali. Então os irmãos leu, ele que era um costume, era uma tradição. Então Onã deveria ter seguido mesmo, e Onã não seguiu. Onã fez o quê? Do jeito que era errado. Fez do jeito errado, não fez do jeito que era para ser. E Deus deu tempo, mas ele não deixou a prática e Deus o matou. Então, meu irmão, há quanto tempo você vem nessa prática de evitar filhos? Há quanto tempo você fez até vasectomia, você tem que, louvado seja Deus, que reverter? Glórias a Deus. Senão você vai estar em pecado contra Deus. Tem o caso também das irmãs que o marido é descrente, né? O marido não é crente. E ali ele insiste em usar o contraceptivo. Então aí já é outra coisa, né, meus irmãos? Porque ali o marido não é crente. Mas as irmãs podem ter uma conversa, né? Orar a Deus e conversar com ele, sentar para conversar. Se não resolver, vai para o joelho, vai para a oração. Mas tem que tomar cuidado, tem que vigiar, né? Louvado seja Deus. Mas o evangelho está tão escandalizado do jeito hoje em dia que não é os ímpios não, é os próprios crentes, meus irmãos. As igrejas mundanas aí, incentivando os crentes a usar contraceptivo, incentivando as irmãs a fazer laqueadura, as irmãs a fazer vasectomia. Tem crente aí, tem pastor mundano aí que ensina as irmãs até a usar aquelas roupas, né? De striptease, aquelas coisas terríveis. Meus irmãos. Então, cuidado com essas igrejas aí que vão levar muitos para o inferno. Glória a Deus. Então,
zelo da doutrina, ouça pregação de doutrina, una numa igreja de doutrina. Glórias a Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está duvidando, faça a prova com o Senhor. Bota o joelho no chão, jejum e oração na madrugada, para Deus lhe mostrar como Ele não se agrada disso. E Deus ainda pode matar muitos crentes rebeldes que estão insistindo. Porque tem muitos que sabem que é pecado e está lá, né? Usando contraceptivo, está lá evitando. E as irmãs estão lá tomando comprimido, tomando injeção. Está matando. Você está sendo homicida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, não matarás. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não sabe que isso é pecado, agora você está sabendo, você está dando ouvido à palavra de Deus, à doutrina santa de Deus. E a Bíblia diz, aquele que é de Deus nos ouve, e quem não é de Deus não nos ouve. Então, aquele que é de Deus nos ouve. Então, se você ama a doutrina, eu creio que você vai ouvir esta mensagem, essa pregação. Porque eu não estou pregando para agradar o seu ego não, meu irmão. O que eu estou pregando é para a sua salvação da sua alma. Se quer doutrina para morar no céu. Louvado seja Deus. Então tem muitos crentes aí que tá usando aí contraceptivo, né? Tá fora da Bíblia, tá fora da palavra. Então a mulher, ela salvar-se-á dando a luz a filhos. Porque Deus, ele fez ali o homem e a mulher para eles gerar uma família, para eles procriar. Deus não fez o homem e a mulher para eles estarem nas suas práticas carnais. Não. Mas, meus amados irmãos, existe aí, né? Um período, né? Quando as irmãs estão lá naquele período, né? Delas lá. E ali, durante aquele período, tem uma fase que ela não gera filhos. Ou seja, mesmo se tiver as intimidades ali com o esposo, não vai gerar filho. Mas isso daí o ginecologista ele vai explicar melhor, né? Que vai depender de cada irmã, né? Glória a Deus. Então, existe sim. Então, isso daí não é pecado não, porque você vai estar lá, né? Não vai estar fazendo a mesma coisa de Onã, mas seu esposo não vai gerar filho, né? É um método natural, que não é pecado. Agora você está usando aí os métodos aí que foi inventado aí, né? Pelos homens, isso é pecado. Mas esse método aí é um método natureza, natural, não é pecado. Mas isso daí o ginecologista que vai explicar para as irmãs, porque vai depender de cada irmã, né, meus irmãos? Aqui eu estou só pregar a palavra de Deus, mas existe sim, glórias a Deus, esse período aí, né? Que as irmãs não dão filho. Louvado seja Deus. Não é um período longo não, né? Não sei, creio que pode ser 1 dia, 2 dias, quem explica melhor o ginecologista, né? Que é a área dele. Então eu estou aqui para pregar a doutrina, a palavra de Deus. Doutrina santa para você morar no céu. Então se você está numa igreja aí que o pastor está permitindo, sai dessa igreja em nome de Jesus. Saia dessa igreja, escape pela tua vida, meu irmão. Esse pastor não quer levar tu para o céu, não quer levar tu para o inferno. Louvado seja Deus. Então os irmãos podem meditar em casa aí com mais calma, no texto lá de Gênesis 38, em Marcos 12, 18 e em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, né, meus irmãos, não tem como a mulher estar santificada e ela está evitando o filho, ela está em pecado. E a Bíblia diz, né, que todo o leito ele tem que ser sem mácula, sem pecado. Então, a partir do momento que o crente está evitando o filho ali, ele está em pecado. O leito está em mácula, está sujo. Se Jesus voltar, o crente vai ficar aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz, estando 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado. Então, se os crentes estiverem ainda nessa prática, quando Jesus voltar, você vai ficar aqui, meu irmão, na sua prática pecaminosa. E principalmente os crentes rebeldes, que a gente está dando doutrina, está pregando pelo Espírito Santo do Senhor e não quer dar ouvidos. E bem-aventurados são aqueles que dão ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, a doutrina santa de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor.